Alô, alô pessoal, esse é o nosso segundo podcast que a gente está chamando aqui de T2 Insider. Meu nome é Rodrigo Klein. Eu sou o Davi Germano. Isso aí. Eu espero que você goste desse formato. A gente já publicou um primeiro podcast falando sobre o que é rastreabilidade, né? Espero que você tenha ouvido. Se você não ouviu, volta lá. E se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, não esquece de dar o seu like lá e se inscrever no canal. Tá? Não liguem não, mas a gente tem uma colinha aqui. A verdade é que a gente tem uma colinha com a pauta para não fugir muito da pauta, tá bom? Isso aí. O que a gente vai falar hoje, Davi? Hoje a gente vai falar sobre como estruturar um projeto de serialização na indústria farmacêutica. É isso aí, importante. Esse aqui é para falar especificamente da indústria. Se você é do atacado ou do varejo, né, ou seja, se você trabalha na distribuição ou mesmo nas grandes redes, principalmente, a gente vai fazer um outro depois, né, falando sobre como a gente lida com o projeto na parte logística, né, que aí se aplica mais a distribuição e varejo, mas esse aqui é especificamente para a indústria. Porém, não sai daí não, porque eu acho que você vai acabar aproveitando algo de alguma forma, tá bom? Sim, exatamente. Bom, a implantação da rastreabilidade de medicamentos dentro da indústria é um projeto de grande escala, certo? Grande impacto. E tendo em vista que é um projeto muito grande, quais são as etapas para poder estruturar esse projeto e obter sucesso? O que a gente tem feito nos projetos que a gente participa, né, é que a gente sempre tem um início, a gente sempre recomenda que o início do projeto de serialização ele seja com mapeamento de processo. Por quê? A gente entendeu ao longo do tempo que o mapeamento de processo é importante. Por quê? Porque a rastreabilidade demanda que eu integre software, hardware e processo. Né? Não adianta eu colocar o melhor hardware para funcionar, comprar o melhor hardware, o melhor software, colocar ele lá se eu não entender como é que funciona o processo dentro da indústria. Né? Existem semelhanças nos processos das indústrias, né? Porque na verdade todo mundo atua no mesmo segmento, mas existem também muitas particularidades, né, nesses processos. Então, o que a gente sempre recomenda é que a gente tenha um mapeamento de processo, uma etapa de mapeamento de processo, que ela como se fosse... a gente tem que tirar uma fotografia de como isso é hoje, ou seja, tira uma fotografia, né, ou seja, tem um as is, depois faz um redesenho já colocando as interações da rastreabilidade, né, que é o que a gente chama de to be, e com isso eu já consigo identificar mais ou menos onde eu tenho os pontos de interferência da rastreabilidade. Feito isso, na nossa metodologia, a gente começa a listar as iniciativas que eu tenho, né, que isso depois até vai entrar no WBS, ou seja, numa estrutura de projeto normal, mas a gente começa a listar as iniciativas e trabalha numa priorização, onde o resultado é o que a gente chama de roadmap de implementação. Ou seja, a gente faz uma priorização que, de fato, a gente coloca todas essas iniciativas de uma forma cadenciada para você executar nesse tempo que você precisa entregar o projeto. Né? Para projetos que a gente começou há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, a gente tinha um horizonte muito maior, né? Ou seja, uma janela de tempo muito maior. O que é diferente agora é que a gente precisa colocar tudo para caber em 2, talvez 3 anos aí. Né? Então a gente depois tem o roadmap de implementação, que é o que vai orientar a sua estrutura de projeto para cumprir com a implementação. Ou seja, o mapeamento de processo é o primeiro passo. Exatamente. Onde eu tiro uma foto do meu atual processo, pego esse atual processo, identifico as interfaces com a rastreabilidade e através dessas interfaces eu identifico as minhas iniciativas para poder priorizar e aí sim começar a implementar o projeto. Exatamente. Entendi. Exatamente. Pode parecer complicado, mas eu até falei outro dia, é complicado mesmo. É complicado mesmo. Tem muita coisa para fazer. Para vocês terem uma ideia, uma indústria... Não tem muita diferença de uma indústria pequena, média ou grande em relação à quantidade de iniciativas. Né? O que tem diferença é em relação ao tamanho da iniciativa. Uma indústria que tem 50 linhas, ela vai ter uma iniciativa que vai levar muito mais tempo do que uma indústria que tem 10. Mas a quantidade de iniciativas geralmente ali vai entre 40 e 50, ou seja, 40 e 50 pontos que eu tenho que endereçar de fato para cumprir durante essa implementação. E isso envolve tanto adequação de processos operacionais, iniciativas de qualificação e validação. A gente consegue identificar que eu preciso aumentar a headcount em determinadas áreas para poder cumprir com a implementação. Então, é realmente um trabalho que a gente recomenda muito que seja feito. E com esse mapeamento de processos e roadmap de implementação,
eu consigo, a partir dele, começar a estruturar a minha ORS com os requisitos mais claros, objetivos e rico em detalhes? Exatamente. O próximo passo depois do roadmap de implementação é que a gente tenha, a gente começa a ter subsídios para ter uma ORS, né, mais robusta, ou seja, que eu posso mandar para os fornecedores e receber uma resposta assertiva. A gente tem que lembrar que, como eu tenho um prazo determinado para fazer a implementação, não adianta muito, eu não posso ficar errando, ou seja, indo e voltando nesse processo, né? O tempo é fixo, né? O que eu tenho que fazer é a implementação, o tempo é fixo. Então eu não posso ficar indo e voltando. Então o que a gente vai ter que identificar nessa etapa de ORS é principalmente se eu tenho integração com encartuchadeira, ou seja, se os equipamentos que eu vou colocar são single unit, ou seja, são unidades de esterilização, nas estações de esterilização, ou se eu vou fazer integração na encartuchadeira, eu tenho que ver se eu tenho integração na case packer, eu tenho que levantar todos os pontos de integração entre os sistemas, né, para fazer com que toda essa comunicação funcione, do meu RP para o sistema de esterilização, do sistema de esterilização para a Anvisa, toda essa integração com os meus parceiros de negócio, ou seja, com o contract manufacturer que de repente fabrica para mim, ou que eu fabrico para uma outra empresa, com o distribuidor que está né, ali quando eu faço a expedição, mas a gente não pode esquecer de fato de fazer uma OS robusta para que eu consiga comprar direito, né? Eu poderia dizer que uma boa ou até mesmo uma ótima ORS ela deve contemplar hardware, software e processo? Hardware, software e processo. Inclusive na ORS eu tenho que ter informações, por exemplo, se eu vou precisar de técnico residente, dependendo do tamanho da minha implementação eu posso precisar de técnico residente, eu posso de repente na ORS determinar o SLA de atendimento que eu preciso desse fornecedor que eu vou comprar. Né? O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Diferente de um equipamento puramente de automação, onde às vezes mesmo que eu compre o equipamento de um fornecedor internacional, eu consigo fazer uma manutenção nele, ou seja, eu consigo trocar uma PLC, eu consigo trocar algumas peças. Quando a gente está falando de esterilização e rastreabilidade, né, o sistema de esterilização, eu fico de fato casado com o fornecedor, porque ali tem uma junção de software e hardware. Sim. Que ele precisa me suportar ao longo do tempo. Sim. Inclusive com relação a essas demandas novas que podem vir por parte da Anvisa. Então eu tenho que ter, inclusive, na minha mente, que eu tenho que pensar muito do ponto de vista de SLA, de atendimento, né, para que eu não seja penalizado aí na minha operação. E até mesmo, pelo menos as indústrias aqui no Brasil, né, poderia colocar na URS idioma em português, na interface de sistema, treinamento, Exatamente. Manual, certo? Se eu preciso de suporte local, por exemplo, se eu vou ser atendido por alguém que está nos Estados Unidos ou que está na Europa, você precisa de suporte local, né? Então tem que pensar tudo isso. Depois disso também a gente tem a etapa de instalação e qualificação, né? Ou seja, depois que eu fiz o mapeamento de processo e eu tenho o RS, eu tenho a etapa de instalação e qualificação. Legal. Né? Que aí eu tenho que pensar principalmente na instalação e qualificação dos equipamentos, do software e da comunicação. Eu preciso testar todas essas interfaces que eu vou ter com os meus parceiros de negócio nessa etapa. Testar os processos, né? Isso, testar o processo e testar o fluxo de informação. Sim. O fluxo de informação dentro da companhia e para fora dela. Uhum. E também a comunicação, a principal, né? A comunicação com o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, né? O SNCM. Exato. E é muito importante a gente lembrar aqui que nessa etapa eu preciso ter muita atenção na operação logística, né? Sim. O que a gente sempre lembra com relação à rastreabilidade é que quando a gente vai estruturar esse projeto, a gente está pensando muito lá na questão do equipamento, da linha de embalagem, onde eu gasto efetivamente 80% do dinheiro. Mas é importante lembrar que não é lá que está 80% do trabalho. Né? Ou seja, eu gasto 80% do investimento lá, mas 80% do trabalho está fora dali. Está na operação logística e está na parte de TI. Né? Então é muito importante estar com isso bem alinhado. E para instalação e qualificação, o ideal também seria cadenciar esses processos, né, da instalação. Tendo uma fase de instalação, testes, qualificação, validação, seria o FAT, o SAT, né? E o principal também é o seguinte, é eu cadenciar de modo que eu possa usar as mesmas equipes, né? Ou seja, se for uma equipe, se for duas equipes, para fazer múltiplas instalações. Né? De repente eu tenho alguém eu tenho parte da equipe que está fazendo a instalação da primeira linha, que está fazendo a instalação da segunda linha, que na verdade o pessoal de qualificação e validação está fazendo a qualificação na primeira.
Sim. Ou seja, que eu consiga cadenciar de modo que eu Otimizar faça a equipe, implementação, né? otimizar a equipe, né? De modo Sim. que eu faça a implementação de uma maneira cadenciada e eu não desperdice recurso aí nesse processo. Você comentando dessa equipe, seria o fundamental, né, importante ter um dono esse projeto, né? O que a gente costuma falar, Precisa ter um dono. O que a gente costuma falar realmente é que é o seguinte: você tem que ter alguém que acorde pensando nisso e que durma pensando nisso. E que se isso não andar direito, ou seja, o projeto não andar direito, ele perde o emprego. O cara perde emprego. Exatamente. Não adianta colocar uma pessoa que já faz outras atividades para fazer mais essa, porque esse não é um projeto um projeto de grande escala. Para lidar em paralelo com outras coisas, né? Por quê? Porque você precisa ter um acompanhamento, né, do funcionamento desses sistemas, dessas máquinas ao longo do tempo. Sim. Você precisa também estar antenado aí com o que está acontecendo no mercado. Tem muita pergunta ainda sem resposta, né? Principalmente com relação ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, ou seja, essa integração com a Anvisa. Então essa pessoa vai ter que ficar conversando com parceiros de negócio, vai ter que ficar acompanhando a evolução do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, vai ter que ir nas reuniões das entidades, ou seja, do Sindusfarma, da Interfarma, para ficar antenado, vai ter que conversar com outros colegas de outras indústrias em relação às boas práticas, ou seja, sim, as lições aprendidas. Então o que a gente realmente aconselha é que seja uma pessoa que esteja dedicada a isso, né, desde o começo. Ou seja, um profissional que respira a rastreabilidade, né? Participa de eventos, acompanha a Anvisa. Exatamente. Tem que ser um profissional que, como você falou, né, dorme e acorda pensando em rastreabilidade, porque se o projeto não der certo, ele perde emprego, né? Exatamente, tem que perder emprego. Não, excelente. E no mercado de rastreabilidade, se ele perder emprego porque o projeto não der certo, dá para lembrar que o mercado é muito pequeno, né? Exatamente. O mercado do setor farmacêutico. O mercado é grande, mas é pequeno ao mesmo tempo, exatamente. Né? São então, mais de 400 indústrias no Brasil, né? Exatamente. E o que acontece também é que dessa forma você já começa estruturado, né? Sim. Então você já começa o projeto estruturado, já tem uma pessoa que toma conta, já tem uma pessoa que vai conseguir olhar cronograma, já tem uma pessoa que vai conseguir, de fato, mobilizar os recursos internos, né, do que você tem dentro da empresa, ou seja, as pessoas-chave para atuarem nisso, né, e vai conseguir realmente cuidar daquilo de uma maneira com que você não se prejudique lá na frente porque você não cumpriu o cronograma da Anvisa, né? Porque se você não cumpriu o cronograma, você não vai poder vender. Até porque esse projeto de rastreabilidade é uma nova operação dentro da fábrica, né? Sim. Dentro da empresa. Né? E o que acontece até fora do país, né? Nessas indústrias multinacionais, é que em algum momento acabaram criando um cargo que é um head de serialização. Head de serialização. Ou seja, alguém que realmente vai respirar isso, respirar isso mesmo depois da implementação, né? Sim. A gente tem muito trabalho depois da implementação, né? Esse trabalho de acompanhamento, né, é muito sensível, você vai ter conexões com vários pontos da cadeia ao longo do tempo, ou seja, vai lançar um produto, o produto eu fabrico fora, ou eu estou fabricando um produto que é para um terceiro, eu tenho que estabelecer uma comunicação entre os sistemas aí. Então, naturalmente, é uma posição que talvez até permaneça depois da implementação, ou seja, ela não morre, né? Sim. Rodrigo, como que eu faço para formar essa equipe multidisciplinar para o projeto de implementação da rastreabilidade na fábrica? O que a gente tem que pensar é sempre que você tem que ter gente de TI, né? É primordial, ou seja... Sistema, software. Sistema, exatamente. Engenharia, produção, né? O pessoal de produção é que vai depois trabalhar com isso ao longo do tempo, então tem que ter produção. Regulatório, porque tem uma questão aí de acompanhar a legislação e também de mudança de embalagem, né? Ou seja, a arte do cartucho, né? Para posicionar o data matrix. Exato, de ajuste de embalagem. E a gente não pode esquecer que o que fica depois, realmente, Sim. que é a logística e supply chain. Então, eu não posso esquecer. Então, eu acho que minimamente tem que ter essa galera aí no projeto para que eles consigam, né, de fato, colocar isso para rodar. Lembrando que depois da implementação, depois que eu gasto lá 80% do meu dinheiro nas linhas de embalagem, isso vai acabar ficando muito linkado ali com logística, né? Ou seja, com logística e TI. Isso não tem jeito. Sim, sim. Importante, uma coisa que a gente levantou aqui, quem deve ser o patrocinador desse projeto dentro da fábrica? Mas, geralmente isso começa, até tem lá no site da rastreabilidade.com, né, depois você acessa lá, pode ver, que é onde a gente fala, tem um post lá sobre competências,
a gente vê que a iniciativa ela fica muito centralizada ali no pessoal da industrial e depois de logística, ou seja, quando começa. Mas já existem casos onde o pessoal de regulatório que está tocando depois da implementação, ou seja, geralmente isso começa ali pelo pessoal da engenharia, né, pessoal da industrial, depois acaba passando o bastão um pouco para o pessoal de logística e TI, né, ou seja, depois que eu já implementei as máquinas, e depois eu acho que acaba entrando num processo aí de ser de ter uma etapa de sustentação que está muito focada só em sistema. Sim. Né? Então eu acho que ao longo do tempo vai chegando realmente. Quem começa hoje é engenharia, mas vai chegando em logística e TI depois de um tempo. Né? Existem também casos que a gente tem acompanhado, onde já nessa etapa de implementação esse projeto tem sido tocado por um gerente de projetos corporativo, né? Que consegue olhar todas essas áreas de cima. Gerenciar todo o processo. Exatamente, ou seja, antes de entrar numa etapa de sustentação, ou seja, o sistema já é implantado, que aí eu acho realmente, né, a minha percepção aqui é que cai realmente em logística e TI, você tem agora durante a implementação sempre um PMO mais corporativo aí olhando como um todo, né? Porque na verdade tem muitas áreas que a gente tem que acompanhar agora no começo para fazer com que isso funcione realmente adequadamente. Então, sem patrocínio, provavelmente sem engajamento no projeto. Exato. E talvez sem sucesso. Exatamente. É fundamental que haja um patrocínio por parte da indústria, dos responsáveis, até mesmo do board, da diretoria, para que esse projeto ele tenha um grande engajamento, né, entre as partes envolvidas. Sim, certo? até porque lá no final, se você não conseguir cumprir com nada, você não vende, né? Exatamente. Então, não tem jeito. Bom, é isso, Rodrigo. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.